Olá, amigas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Mais uma vez, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito das mulheres fortes. Sabemos que no meio de nós sempre vai ter uma mulher mais forte, uma mulher mais guerreira, uma mulher mais potente. E também vai ter aquelas mulheres mais fracas, mais frágeis, né? Eu não diria fraca, eu diria frágeis, né? Mais delicadas. Então, eu gostaria de hoje conversar com vocês a respeito de uma mulher que se encontra na Bíblia. E eu vou resumir a história dela rapidinho para não ficar cansativo para vocês. Eu gostaria de falar com vocês sobre H. H, ela é uma moça da Bíblia, né? E ela, para ser bem clara para vocês, ela era a concubina de Abraão, né? Abraão e Sara, Sara não podia ter filhos naquela época, né? Então ela pediu para que H tivesse filhos com Abraão. E ela achava que isso faria com que ela tivesse uma família. O sonho dela era ter uma família. E aí ela conversa com o esposo dela e o esposo dela topa a ter filhos com H. E aí eles tiveram, Abraão e Agar tiveram Ismael. E ali, né, não deu certo, não deu muito certo, porque aí a Sara e a Agar começaram a se desentender, não se davam bem as duas, brigavam muito, Sara tinha ciúmes, lógico, né? E aí começaram nessas brigas aí de repente Agar foge, né, com o filho dela. E depois aconteceu que o anjo veio, anunciou para Sara que ela ia ser mãe, que o nosso Deus ia conceder para ela, né, a alegria de ser mãe, e Abraão ia ser pai. E aí eles tiveram o filho deles, né? E aí nesse tempo a H foi embora com o filho dela. E ela veio passar muita necessidade, muito apuros, né? Então ela se vê num momento lá onde o filho dela estava para morrer, né? Ele estava muito doente, muito fraco, devia estar desidratado, devia estar faminto, né? Anorexo. Então assim, ela se desespera mesmo. E ela pega a criança dela, leva lá pro deserto e de repente ela acha um lugar e coloca o filho dela debaixo de uma árvore e ela diz que vai esperar a morte do filho dela. É uma história bem triste. E aí, nesse momento, o anjo aparece para ela e ele mostra para ela aonde tem água. E ela vai, pega a água, dá água pro filho dela, toma da água também e tudo se resolve, né? Eu queria dizer para vocês, amigas, que assim, às vezes a gente tá com tantos problemas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a gente acaba entrando em desespero. E a gente fica tão desesperada, que a gente acaba não enxergando a solução dos nossos problemas. E às vezes a solução do nosso problema tá do nosso lado, né? Às vezes está aqui do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Então eu diria para vocês o seguinte: quando você estiver no desespero com um problema muito grande, para tudo, senta e conversa. O problema é com seu esposo, resolva com ele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não ache que se você deixar ele de lado, ele vai se resolver depois. Não, você precisa tomar a decisão de resolver o problema no momento que ele chega para você. Porque se você começar a deixar para depois, vai começar a acumular, entendeu? Quando você perceber, vai ter muitos problemas, você vai explodir e não vai conseguir resolver. Vai ser pior, aí vai vir um problema maior. Então você precisa saber o tempo de parar. Chegou o problema? Senta com esse problema e resolve esse problema. Chegou outro problema? Senta novamente. Chama seu esposo. Ah, mas o problema é justamente com o meu esposo, não tá dando, né? O meu problema justamente é ele.
Então chama teu filho, chama alguém próximo de você, alguém que você confie, alguém que possa, junto com você, encontrar uma solução. E conversa e procura se orientar para resolver esse primeiro problema. Ah, o problema é com meu filho. É com teu filho? Ótimo. Senta com teu marido. Senta com ele. Procura encontrar a solução para o problema, juntamente com ele. Porque aqui a gente vê uma mãe em desespero. Ela estava tão desesperada, procurando a solução para salvar o filho dela, e ela não conseguia enxergar. O desespero, ele cega a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica tão desesperada que realmente a gente não enxerga. Mas quando você estiver nesse nível de desespero, para tudo, senta, ora a Deus, busca Deus de uma forma, do seu jeitinho, sabe? Senta, pensa nele, conversa com ele, lê um pouco a palavra de Deus, sabe? Se acalma, não faça nada no calor, não faça. Quando você age no calor, lá na frente você vai se arrepender. Eu vejo hoje em dia muitos casais se desfazendo. Eles terminam, chegam num ponto, não aguento mais, não dá mais, é melhor cada um pro seu lado. Não é assim que resolve. Não é assim. A gente precisa saber que temos que parar. Ah, mas eu tenho uma vida muito corrida, mas não tem jeito, você precisa parar. Precisamos parar. Precisamos olhar um pouquinho pra gente, olhar um pouquinho para aquele que está do nosso lado. A gente precisa valorizar o pouco que temos para a gente poder conquistar o muito depois. Precisamos dar um stop na sua vida. Tem momentos que os problemas são tantos que a gente fala, não tem solução. Tem solução sim. Sabe por que tem? Porque acima de você tem um Deus que ele pode te dar tudo. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer coisas na sua vida que você vai ficar assim, maravilhada. Você precisa simplesmente parar e pensar e procurar uma solução. Não consegue sozinha? Não tem problema. Vamos pedir socorro. Né? Não é possível que não vai ter alguém para você conversar. Vai sim. Seu filho, tá difícil com seu filho também? Chama seu esposo. Senta com seu filho. Tenta dialogar. Porque quando a gente para conversar, para dialogar, a gente consegue achar a solução. Eu sempre falo, tá difícil? Tá. Mas se você deixar guardado o problema, você vai criar mágoa dentro de você. Aí depois vai vir outro problema, mais uma mágoa. De repente, quando você olhar para toda aquela montanha de problema, você vai falar para você mesma, agora sim não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito mesmo. Mas tem, amiga. Pensa direitinho, faz as coisas com calma, separa as coisas direitinho. As dificuldades, elas vão vir, e elas vão vir muitas, né? Quem não tem dificuldade? Eu posso falar para vocês, eu passei tantas dificuldades, mas, amigas, foram muitas dificuldades, né? E eu não tinha minha mamãe, não. Viu? Eu não tinha minha mamãe desde os meus 10 anos de idade. Eu já não tinha minha mãe. Eu precisei crescer sozinha. Eu precisei procurar crescer sozinha, com a ajuda de estranhos. Que às vezes eu digo para você eu digo para vocês com certeza e com convicção que às vezes o estranho, o amigo de fora é melhor do que o amigo da família, viu? Às vezes você vai encontrar uma pessoa melhor fora do que na família para te aconselhar. Porque eu não sei te dizer como que seria se eu tivesse a minha mãe, né? Eu não sei como que seria
eu e minha mãe. Eu sei que eu hoje, amigas, hoje, o que eu tenho para mim, que me ajuda muito a resolver minhas dificuldades, problemas não vamos dizer isso, né? Vamos colocar dificuldades. Eu tenho minha filha, que é minha amiga, e tenho meu esposo, que é meu amigo. Né? Ele é meu esposo, sim, mas ele, além dele ser meu esposo, ele é meu companheiro, ele é meu melhor amigo. Né? Eu sempre digo que o melhor amigo tem que ser seu esposo, a melhor amiga tem que ser a sua esposa. Viu? Não dá para ser diferente. Ah, mas eu não consigo. Então, procura fazer um laço bom com a tua filha, um laço bom de amizade com o teu filho, para que se torne mais leve a dificuldade. E tenta solucionar a sua dificuldade. Não entra em desespero igual a H. H achou que para ela era o fim. Né? Ela achou lá atrás que construindo uma família com Abraão, tendo filhos com ele, seria a solução dos problemas dela. Ela achou que tendo aquela família ali, que não era uma família, né? Porque ela era, na verdade, nos dias de hoje, a amante de Abraão. E quando nasceu o filho dela, o Ismael, imagina a alegria, né? Um filho homem. E ainda naquela época que o filho homem era muito importante. Imagina a alegria. Ela achou que estava resolvida a vida dela. Mas não, porque Deus naquela época tinha promessa na vida de Sara e Abraão. Não na vida de Agar e Abraão. Mas, infelizmente, era assim que as pessoas tentavam resolver alguns problemas delas. Quando não tinham filhos, eles podiam ter filhos com as empregadas na época, né? E aí, às vezes, né, vai tentar solucionar o problema dessa forma e acaba complicando o problema, aumentando mais o problema. Né? Porque aí entrou uma criança no jogo, né? A criança foi sofrer, porque a criança sofre, né? Nós adultos a gente vai tirando de letra, mas a criança não. Quem arcou com as dificuldades lá, com o problema, foi a criança. E às vezes a gente não precisa ser dessa forma. Não precisa, a gente precisa saber o que está fazendo. E não colocando debaixo do tapete, deixando para depois, achando que depois vai ser possível resolver. Você precisa resolver, sim, um problema de cada vez. Soluciona um de cada vez, que aí vai ficar mais leve, vai andar mais tranquilo, viu? O seu lar vai ficar mais tranquilo. O seu lar tem que ser lugar de paz, lugar de repouso, lugar de alegria. Você tem que estar na rua assim, trabalhando, fazendo suas coisas, né? Resolvendo suas obrigações lá fora, mas você tem que ter o prazer de voltar para sua casa. O seu esposo tem que ter o prazer de voltar para dentro da casa. Ele não pode estar lá fora pensando em voltar para casa e sabendo que vai chegar em casa e vai encontrar você nervosa, gritando com ele. Não, você tá nervosa? Tá, ele tá chegando. Então prepara um ambiente bom para ele, né? Deixa ele quietinho no canto dele. Às vezes ele precisa ficar quietinho lá no canto dele. O lar precisa ser o cantinho bom para ele. O cantinho bom para você quando você vai vir para sua casa. Então você precisa preparar esse cantinho. Lembra que eu falo sempre que nós somos a coluna principal da casa, né? A gente faz a sustentação. A gente é muito sábia, a gente é muito inteligente. Então a gente pode preparar tudo isso. Ah, mas eu trabalho fora. Mas enquanto você está trabalhando, vai pensando lá o que você pode fazer para melhorar dentro da sua casa. Cria harmonia dentro do seu lar. Né? Coloca a sua casa como prioridade. Prepara, sabe? Deixa tudo organizadinho, né? Coloca tudo na ordem. Não naquele alvoroço, né? Chega um, grita com o outro, chega outro, grita também. Não. Faz a casa ser harmoniosa. Prepara seu lar. Que tudo vai dar certo. Viu? Não tem problemas sem solução.
Todos os problemas têm solução. Eu costumo dizer que a única coisa que não tem solução é a morte. Ela vem para todo mundo e ponto final. Agora, o restante, a gente dá um jeito sim. E você é capaz de dar um jeito. Eu sou capaz de dar. Eu dei muitos jeitos na minha vida e graças a Deus eu estou aqui para dividir com vocês. E dizer e garantir para vocês que tudo é possível. Tudo é possível ser solucionado. Não existe problema sem solução. Tudo tem uma solução. E vamos organizar nosso lar? E vamos ser felizes? E vamos esperar o amanhã? Que amanhã será bem melhor. Ok? E aqui eu deixo um beijo para vocês e até a próxima. E não desista, não desanima. E tchau.